Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Olha, daqui a pouco, não perca, o nome do Felizardo ou Felizarda que vai receber em casa esse fantástico par de óculos unissex que você vê aí no vídeo. Bonitão, né? Então, vai ser daqui a pouco, no final da edição de hoje, das 18 horas de A Força do Amor. E continue se inscrevendo no canal, comentando as histórias, acompanhando os vídeos até o final, dando o seu like, isso é muito importante, e ativando o sininho, né? Para receber o aviso sempre que tiver uma história nova no ar. Ainda dá tempo de você ganhar, viu? Todo mundo riu quando ela falou aquilo, inclusive eu. Só que aí uma outra cliente, que até então estava quieta, se pronunciou. Olha que vocês estão brincando com coisa séria, gente. O amigo do meu irmão, por exemplo, recorreu a essa artimanha para conquistar o amor da vida dele e olha... E olha o quê? Deu certo? Então, essa tal mulher era casada. Aí ele procurou uma pessoa e fizeram um despacho para tirar o marido dela do caminho. E vocês não vão acreditar. Mas não é que o marido da mulher morreu? E foi depois que ele fez a macumba. Olha, quando eu ouvi aquilo, eu gelei. Todo mundo ficou curioso. Todo mundo querendo saber o que mais que tinha acontecido. Se o cara tinha conseguido ficar com a mulher depois que o marido morreu. No que a mulher de repente respondeu: querem saber mesmo? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Meu marido tinha muitos amigos. Era querido por todo mundo. E isso deu para sentir só pela quantidade de gente que apareceu na capela para lhe dar aquele último adeus. Eu estava inconsolável. Mesmo assim, não pude deixar de reparar nesse detalhe. Parentes, amigos, conhecidos, colegas do serviço. A capela estava lotada. Nem cabia todo mundo ali dentro. Tinha gente que eu nunca tinha visto na vida e que vinha me dar os pêsames. E tudo aconteceu de uma forma assim tão repentina. Tanto que mesmo estando ali diante do seu caixão, minha ficha ainda não tinha caído. Eu ainda não conseguia acreditar. Ele tinha passado mal jogando futebol com os amigos e simplesmente caiu no meio do campo. Tentaram ajudar, socorrê-lo, mas nada pôde ser feito. Já era tarde. O mal súbito que o acometeu foi fulminante. Ele se foi fazendo aquilo que tanto gostava, que era jogar bola. 31 anos. 31 anos apenas. Tão jovem, tão forte, tão cheio de saúde e de vida. Mais do que isso, cheio de sonhos. Simplesmente não dava para acreditar. Fazia só 6 anos que estávamos casados. E tínhamos uma filha de 5. Eu, sinceramente, não sei o que seria de nós duas. Lembro que, perto das 3 horas da madrugada, a gente ainda velando o corpo do Helder. Nesse horário, a maior parte das pessoas já tinha ido embora. Descansar, porque o enterro tinha sido marcado para bem cedo. Apenas os parentes mais próximos continuavam ali na capela. Eu resolvi sair um pouco para respirar. Tinha passado praticamente o tempo todo ali ao lado daquele caixão. Estava ali distraída, pensando em tudo o que tinha acontecido, na minha vida, em como seria dali para frente, quando senti aquele toque assim no meu ombro. Não fica assim, Daiane. Teu marido está num lugar bom essa hora, junto de Deus. Olha, eu estremeci. Até porque reconheci aquela voz. Não foi preciso nem olhar para a cara dele.
E era uma voz que vinha me perturbando tanto naqueles últimos tempos, tirando o meu sossego e infernizando a minha vida. Me livrei da mão daquele homem com um movimento rápido e o encarei, sabe, quase com raiva. O que você está fazendo aqui, hein, baiano? Quem foi que te chamou? Calma, Daiane, calma. Eu só vim te dar uma força. Você deve estar passando por um momento tão difícil. Mas não estou precisando de você não, viu? Tem muita gente aqui me dando apoio. Baiano, por favor, vá embora. Vai, me deixe em paz. Respeite pelo menos o meu momento de dor. Ele ficou olhando para mim assim, impassível. Depois deu aquele suspiro profundo e falou: tá certo. Se é o que você quer, eu vou. Mas você sabe onde me procurar. Eu sei que um dia você vai precisar de mim. E esse dia não está longe não, viu? E eu vou estar te esperando de braços abertos. Eu te amo. Eu nunca vou desistir de você. Agora menos ainda. Olha, a presença desse homem ali na capela me deixou ainda pior. Havíamos tido uma história bem antes de eu conhecer o meu marido. Um romance rápido, sabe? Nada assim muito... Mas, sei lá... Parece que ele ficou com o meu rosto no pensamento. Não sei se gostou de mim de verdade, se aquilo era amor mesmo, era paixão, sei lá o quê, mas esse homem me perseguiu tanto. Para mim foi apenas um momento de carência. Aí a gente acabou se envolvendo e ficando juntos, mas durante 3 meses apenas. Nem era para ter durado tanto, mas sabe, eu não consegui me desvencilhar. Sabe aquela pessoa que não aceita o fim do relacionamento? O baiano era um homem assim emotivo demais. E apelava para a chantagem emocional o tempo todo. Na época, quando a gente terminou, ele só saiu do meu pé porque eu fui morar com a minha avó no Fazendinha. Ele não sabia onde ficava a casa dela. Não soube como me achar. Foi lá no Fazendinha, inclusive, que eu acabei conhecendo o Helder. Aos poucos, a gente foi se aproximando, se conhecendo melhor. Percebemos que tínhamos muito em comum. Gostos parecidos, modo de pensar, tudo. O que acabou nos aproximando ainda mais. Até que no fim foi inevitável. Acabamos ficando juntos. Começamos a namorar. E quando percebemos que já não podíamos mais viver um sem outro, marcamos a data do casamento. Foi o dia mais feliz da minha vida. Quer dizer, um dos dias mais felizes, porque ao lado desse homem, todos os dias eram especiais. Como aquele em que fomos juntos ao médico, pegar o resultado do teste de gravidez que eu tinha feito. Imagine a minha felicidade e a dele, quando soubemos que seríamos pais. Olha, eu cheguei a chorar de tanta emoção, mesmo que já estivesse prevendo aquele resultado. E ele também ficou tão emocionado. Seu sonho era ter um menino, ser pai. Mas veio uma menina. Ele adorou do mesmo jeito. E quando a nossa filha nasceu, nossa felicidade ficou completa. Aliás, foi logo depois que a nossa filha completou 4 aninhos que fomos morar com a minha mãe. Infelizmente, meu pai tinha falecido. E até para não deixá-la sozinha, fomos morar lá na casa dela. Para nós, a mudança foi boa. Até porque não tínhamos casa própria, pagávamos aluguel. Sem contar que eu ia poder ficar perto da minha mãe. E também teria sua ajuda para cuidar da minha filha. Como eu já disse, estávamos casados há 7 anos quando a tragédia aconteceu.
quando ele passou mal durante o jogo de bola com os amigos. Caiu no campo e perdeu a vida. Só que antes disso acontecer, o baiano, ele já estava atrás de mim. Depois de alguns meses de termos ido morar ali na casa da minha mãe, ele me encontrou na rua. Assim, por acaso, na avenida. E a gente até acabou conversando um pouco. Aliás, eu conversei com ele na boa, até porque pensei que ele já tivesse esquecido aquela história que tínhamos vivido. Meu Deus, fazia tanto tempo. Eu nunca pude imaginar que esse nosso reencontro fosse mexer tanto com a cabeça desse homem e ele fosse recomeçar a correr atrás de mim. Até porque contei que estava casada e que tinha uma filha. Olha só, eu sei o que eu passei. Ele começou a me cercar na rua, no terminal. Chegou a descobrir o salão de beleza onde eu trabalhava. Ligava para lá, se passando por clientes, pedia para falar comigo só para ouvir a minha voz. Eu atendia, aí ele ficava quieto. A única intenção que ele tinha quando ligava e pedia para marcar comigo uma hora era ouvir a minha voz, só isso. Ele dizia que me amava, que nunca tinha conseguido me esquecer. Só que para mim, olha, isso nunca tinha sido amor. Era mais pro lado da loucura, da doença, obsessão. Nunca comentei nada sobre isso com o Helder. Até porque tinha medo que isso acabasse afetando o nosso casamento. Eu sempre tinha aquela esperança de que fosse passar. Eu e meu marido, nossa família, estávamos passando por uma fase tão boa, tão felizes. Não queria que nada estragasse a nossa alegria. E também tinha certeza de que o baiano ia acabar caindo em si, se dando conta de que estava só perdendo o seu tempo comigo. Foi mais ou menos depois de 5 meses daquele encontro que a tragédia aconteceu. Que perdi meu marido daquele modo tão estúpido. 31 anos de vida. Era a idade que ele tinha. Um homem saudável, com muita saúde, de bem com todo mundo. Meu Deus, quem podia imaginar que isso pudesse acontecer? Ele jogava bola aos sábados com os amigos do trabalho. Era a sua única diversão, porque de resto era de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Vivia para a família. Minha vida se transformou num mar de lágrimas desde esse dia. Minha filha, tão novinha, parecia não ter entendido muito bem o que tinha acontecido, porque volta e meia perguntava pelo pai. Me doía ouvi-la perguntando dele, porque não bastasse o meu sofrimento, a saudade que eu sentia daquele que foi e para sempre será o amor da minha vida, ainda não sabia o que fazer para acalmar o coraçãozinho da minha filha. A coitadinha sentia demais a falta do pai. Eles eram tão apegados um com o outro. Eu sinceramente pensei que não fosse dar conta. E como se fosse pouco, ainda tinha de lidar com a insistência do baiano. Sabe, eu queria entender o que se passava pela cabeça desse homem. Será que ele não entendia a situação? Será que ele pensava que eu iria querer ter alguma coisa de novo com ele? Só porque meu marido tinha morrido? Ele passou meses no meu pé depois da morte do Helder. Nessa época, inclusive, eu tinha saído do salão de beleza onde trabalhava, no Fazendinha, e arranjado uma vaga num outro salão, ali mesmo no bairro onde tinha voltado a morar.
E ali fiquei trabalhando durante muito tempo. O baiano, graças a Deus, depois de alguns meses, sei lá, ele deve ter compreendido que realmente não ia acontecer mais nada entre nós. Eu preferia ficar sozinha. Preferia amargar a minha viuvez pelo resto da minha vida. Sabe, não estava nem pensando em me envolver com outra pessoa. De modo que acredito que ele foi me esquecendo, foi me dando uma trégua, até que simplesmente parou de me procurar. Finalmente eu tive um pouco de paz para seguir com a minha vida e dar conta da educação da minha filha. Já fazia, nessa altura, uns 4 anos que meu marido tinha morrido. Eu continuava sozinha. Nunca mais tinha voltado a me interessar por ninguém. E continuava trabalhando no mesmo salão. Teve um sábado que o salão estava tão cheio, parece que tinha um casamento naquele dia, e a maioria das mulheres tinha marcado hora justamente por causa disso. Eu estava ali atendendo uma delas, fazendo o cabelo da mulher. E tinha outra do lado, sabe, as duas conversando o tempo todo. Eu conhecia assim de vista uma ou outra, mas não tinha assim grande intimidade com nenhuma, principalmente naquelas duas. De repente elas começaram a conversar de relacionamento, de namoro, de casamento. Aí uma delas fez aquele comentário. Olha, tem um cara tão bonito que trabalha lá comigo. Pena que ele não me dá bola, viu? Nem sabe que eu existo. E a gente aqui falando de namoro, eu logo lembrei dele. Aí a outra, que estava assim perto, completou o pensamento, falou em cima do que a outra tinha dito. Faz uma simpatia para ele, sua boba. Simpatia? Eu lá acredito nisso. Eu ia direto numa mulher que faça uma macumba, então, já que é para apelar, né? Ela falou aquilo e deu uma risada gostosa. Só que a outra ficou séria, olhando para ela, sabe, aos poucos. Assim do nada, a conversa entre elas descambou para esse terreno da macumba, feitiçaria, etc. Eu escutava e achava tudo muito engraçado, até porque nunca acreditei nesse tipo de coisa. Essa cliente que tinha falado do cara que tinha no trabalho dela, que nem olhava para ela, falou que se tivesse certeza de que uma macumba daria jeito no seu caso, ela faria o mesmo, sem pensar 2 vezes. E ainda arrematou que faria o que fosse preciso para que aquele príncipe notasse a sua presença, se apaixonasse por ela. Todas riram, inclusive eu. Só que aí, uma outra cliente, que até então estava quieta, se pronunciou. Vocês estão brincando com coisa séria, gente. Um amigo do meu irmão, por exemplo, recorreu a uma artimanha dessas aí para conquistar o amor da vida dele. Não deu muito certo, não. Sério? Ele fez macumba? Mas não deu certo por quê? Então, essa tal mulher era casada. Essa mulher, de quem ele gostava. Aí ele procurou uma pessoa e fizeram um serviço para tirar o marido dela do caminho. E olha, vocês podem até não acreditar, mas não é que o marido dessa outra morreu? Olha, eu escutei aquilo e já senti um calafrio. Até pelo jeito como ela contou. Todo mundo ficou curioso. Quis saber o que tinha acontecido mais, os detalhes. E se o cara tinha conseguido ficar com a mulher em questão, depois que o marido
dela morreu. E ela respondeu: sabe que eu não sei? Até porque esse amigo do meu irmão sumiu. Parou de ir lá em casa. E olha, era um cara tão gente fina, viu? Bonito até. Eu, por exemplo, até que gostava do baiano. Quando ouvi aquela palavra, eu que já estava com o coração na mão, não sei como não me deu um troço. Senti uma tontura. Tudo girou diante de mim. Deixei cair, inclusive, a tesoura que tinha nas mãos. E, naturalmente, que todo mundo olhou assim, na minha direção. Até a cliente se assustou. Chegou a dar um pulo da cadeira, porque, ainda sem acreditar no que tinha ouvido, eu me voltei para aquela mulher ainda querendo uma confirmação. Esse cara que você falou que fez essa macumba, esse trabalho, era baiano o nome dele? Era assim, baiano, quer dizer, não era nome, né? Era como o pessoal falava, chamava ele. Por quê? Por quê? Você quer mesmo saber por quê? Porque foi o meu marido que morreu. A mulher de quem ele gostava era eu. Foi pra mim que ele fez essa macumba. Eu comecei a tremer. E comecei a chorar compulsivamente. Todo mundo ficou, sabe, surpreso, porque todo mundo olhando pra mim sem acreditar. Tiveram de me dar um calmante, de tanto que aquilo mexeu comigo. Ainda perguntei mais detalhes, para ter a confirmação de que era mesmo da mesma pessoa que estávamos falando. Só que, é claro que era. A descrição batia. Era mesmo do baiano que a gente estava falando. Segundo a mulher, ele tinha sumido. Depois, inclusive, não sei se ficou com medo de alguma coisa, mas ela começou a desmentir o que tinha falado. O fato é que desde que soube dessa história macabra, eu não tive mais um instante de paz. Será, meu Deus, que foi esse homem que, através de um... Será que ele se prestou esse papel? Será que ele fez macumba para tirar meu marido da minha vida, para o caminho dele ficar livre? Será que foi por isso que o Helder morreu? Por causa desse trabalho maldito? Por causa do amor doentio daquele homem? Meu marido era tão jovem, tão cheio de saúde. Morreu no campo, jogando bola. E tudo aconteceu depois que voltamos a morar ali na vila, que eu reencontrei o baiano. Se isso for mesmo verdade, eu não posso acreditar. É uma coisa inconcebível, maléfico demais. Porque minha filha perdeu o pai quando tinha só 5 anos. Foi obrigada a crescer sem ter o pai ali do lado. Eu, como mãe, sei o que ela sofreu, o que passou, a saudade que ela sentiu, a falta que ele fez em cada instante da nossa vida. Eu também sofri tanto. Fui obrigada a viver sem um homem que amava. Será, meu Deus, que minha família foi destruída pela obsessão daquele homem? Pelo seu amor doentio? Será que uma macumba tirou o Helder de mim e da minha filha? Às vezes eu penso que pode ter sido só coincidência, porque acontece às vezes
E seria tão bom se eu descobrisse que foi mesmo, que não é a mesma pessoa, que não é. Mas também pode ser que não seja. E o mais provável é que não seja mesmo. Uma coisa eu sei, Helder. Vou te amar para sempre. Esteja você onde estiver. A morte pode ter nos separado. Pode ter sido uma macumba quem te tirou de mim e da nossa filha. Vou continuar com essa dúvida até meu último suspiro. Mas não duvide de uma coisa. Tua lembrança continua aqui com nós duas, cada vez mais forte. E o nosso amor está cada vez mais vivo. Nunca vamos te esquecer, amor. Nunca vamos deixar de lembrar de você, de recordar os momentos lindos que passamos juntos. Pode ter sido o trabalho daquele homem doentio. Pode não ter sido, não sei. Eu, às vezes, fico tão confuso que não sei mais nada. Eu só sei uma coisa. Você se foi. Mas tua essência ficou aqui, comigo. E por mais que o tempo passe, até meu último suspiro, acredite, Helder, eu nunca vou deixar de te amar. E na próxima sexta-feira, 15 horas, não perca. Ele quis saber por que eu tinha pedido a conta. E sabe, eu escutei aquilo e não acreditei. Como assim perdi a conta? Então foi isso que a Cristina tinha lhe contado? Lembra que falei? Na verdade, foi o Dr. Anderson que me despediu. Te despediu? Ué, mas por quê? A história que me contaram foi outra, que você tinha pedido a conta. Ele então quis saber se tinha acontecido alguma coisa. Já que eu era uma boa funcionária, ninguém tinha queixa de mim, pelo contrário. Só que, como, meu Deus, como que eu ia lhe contar o que tinha motivado a minha demissão? Eu até gostaria de contar, mas e o medo? Aliás, eu não tinha prova. Seria minha palavra contra a deles, se eu contasse a trairagem que eu tinha visto. Então como que eu ia contar que tinha sido demitida por ter flagrado aqueles dois se esfregando dentro daquela sala, sendo que a mulher em questão era justamente a... Fazia já uns 7 meses que eu estava trabalhando ali naquele escritório. Ali eu fazia de tudo. A limpeza, o cafezinho, a arrumação, e todo mundo gostava de mim. Me tratavam super bem, até porque eu também sempre procurei agradar todo mundo. Fazia meu serviço com toda a dedicação que podia. Ao todo eram 4 advogados, todos sócios do escritório, sem contar os estagiários e a secretária. Um dos estagiários, inclusive, o Reginaldo, vivia dando em cima de mim. Queria porque queria que eu saísse com ele. Eu achava graça porque, quando ele se aproximava com aquela conversa, eu já imaginava o que ele vinha dizer. Era sempre mais ou menos a mesma coisa. Nossa, como você é linda, Aline. Você parece uma modelo, sabia? Aliás, devia estar desfilando aí, e não aqui servindo café. Na maior parte das vezes, eu achava graça e até gostava dos elogios, mas sabe, depois, pensando com os meus botões, eu ficava meio brava. Porque me perguntava, afinal de contas, o que é que tem de errado em servir café? Ou limpar o escritório? Para mim, era uma profissão como outra qualquer. Mas ele não era o único que me fazia elogios. E mesmo sabendo que não era uma mulher de jogar fora, não me iludia com palavras bonitas. Na época, eu estava com 27 anos, era solteira e morava com a minha mãe. E sabe, estava feliz. Pelo menos tranquilinho no meu canto, vivendo a minha vida. Um dia, lembro que fui levar um café na sala de um dos sócios, na sala dele, só que quando entrei pela porta, me deparei
com a situação mais inusitada do mundo. Na verdade, acho que estou exagerando um pouco, porque isso deve acontecer muito, né? Por aí, mas eu quero dizer que ele veio um susto. Ele, Dr. Anderson e a secretária estavam assim, bem próximos um do outro. Eu diria, até mais do que isso, estavam agarrados. E assim que me viram, se afastaram imediatamente. Claro que eu saquei o que estava acontecendo na mesma hora, né? Não sou criança. O que mais chamou a minha atenção, no entanto, foi que ele estava com o batom todo borrado. E ele também estava com a boca assim suja, daquele batom vermelho. Ou seja, nem precisava ser muito esperta, né, para perceber que os dois estavam se beijando. Levaram o maior susto quando me viram entrando. E ficaram naturalmente meio constrangidos. A Cristina ficou toda atarantada. Aí pegou uns papéis ali sobre a mesa, falou que mandaria o boy entregar não sei onde e saiu pela porta sem nem olhar na minha cara. Enquanto o doutor ficou ali, disfarçando. Olha, juro, deu vontade até de rir, só de olhar para a cara dela. Eu, naturalmente, me fingi de cega. Fiz de conta que não tinha visto nada. Tentei ser o mais discreta possível, embora não precisasse nem dizer que eu tinha visto, né? Só se fosse cega, não veria. O fato é que não fiz nenhum comentário, até porque não era coisa da minha conta. Apenas deixei a xícara de café ali sobre a mesa, pedi licença e voltei para o meu serviço. E quando passei ali pela mesa da Cristina, fiquei na minha. Também não comentei nada com ela. Aliás, nem olhei na cara dela. Simplesmente tomei o meu caminho, fui para a cozinha, que ficava lá nos fundos, e morreu ali. Olha, que situação, viu? Eu, sinceramente, nunca imaginei que um dia fosse flagrar uma cena daquelas. Agora, o que mais me deixou assim, de cara, foi que os dois, e não apenas ele, eram comprometidos. O Dr. Anderson era casado. Até onde eu sabia, tinha 2 filhos, inclusive. A mulher dele, às vezes, inclusive, aparecia ali no escritório. Era funcionária pública, se não me engano. Trabalhava no Palácio do Governo, parece. Já a Cristina também tinha um namorado. Não sei. Na minha opinião, pelo menos, a conduta dela tinha sido ainda pior. Primeiro, porque ela era empregada, subordinada. E depois, o que era mais grave ainda, seu namorado também era um dos sócios ali do escritório. O doutor Fernando também era advogado. Não perca, é na próxima sexta-feira, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Sueli e Fernando em mais uma edição de A Força do Amor.